uma das mulheres mais influentes em finanças na Europa, é uma grande honra. Mas mais do que tudo, para mim, é um reconhecimento de muito trabalho, muito esforço e muita coragem que a gente teve de mudar completamente a nossa carreira, no estágio já avançado dela, de ter a coragem de montar sua própria empresa, concorrendo com empresas muito maiores do que a gente. E às vezes até um pouco surreal, às vezes a gente não acredita que a gente está na mesma lista que pessoas que mulheres como a Christine Lagarde, por exemplo. Bom, para explicar um pouquinho o que a gente faz, a gente ajuda empresas ou a se venderem ou a venderem partes dela, ou a comprarem outras empresas e se integrarem e virarem uma empresa só. A gente faz desde a análise financeira, operacional, até ajudar eles na fusão das empresas depois. Eu acho que a gente tem muitas coisas que são diferenciadoras no mercado. E a gente entrou no mercado com essa ideia de realmente ser diferente, de fazer uma coisa que não existia antes. A primeira coisa que eu acho que a gente quer diferente é a qualidade. A qualidade do que a gente faz é muito diferente da qualidade que nossos competidores fazem no mercado. A gente traz equipes muito mais seniors, com muito mais opinião, ajudando muito mais os nossos clientes. Então eu acho que isso já é um primeiro diferenciador do que a gente faz. A segunda coisa é uma questão de a gente traz o operacional e financeiro como se fosse uma história só. Eu não falo para o meu cliente pedacinhos separados, olha, na análise financeira está falando isso, mas no operacional está falando isso. A gente monta como se for com uma perspectiva só. E isso também é bem diferenciador no mercado. E por último, mas não menos importante, eu acho a questão da diversidade. A gente é uma equipe liderada por mulheres, onde as mulheres são as donas, no mercado extremamente masculino. Então a gente traz diversidade, a gente traz um jeito diferente de trabalhar, onde a gente dá mais flexibilidade para os nossos empregados trabalhar de uma maneira diferente. Bom, mais do que tudo, a pandemia foi um momento muito difícil, não só para a gente, mas para o mundo inteiro, né? Mas para uma startup que tinha acabado de começar, lógico que pode tomar proporções épicas do impacto que a pandemia teve na gente. Alguns comentários. Primeiro, a gente faz da gente tá pequeno ainda, ter sido ágil, a gente fez com que a gente sobrevivesse. A gente conseguiu diversificar o que a gente estava fazendo, a gente foi ajudar fundos que precisavam de fazer certos serviços, porque durante 6 meses a realidade é que não teve transação nenhuma no mercado. O mercado de transações completamente parou durante vários meses. A gente teve que achar outros serviços, outras coisas que a gente podia fazer para os nossos clientes enquanto o mercado não voltasse. E também acho que é uma questão de empreendedorismo e como que a gente vê aí, a gente nunca desistiu, a gente acordava todo dia, em vez de falar assim, olha, o mundo parou, não tem nada, a gente fala, que cliente que a gente vai ligar? Como que a gente vai adaptar nossos serviços? Como que vai ser aí daqui para frente? Como que a gente tem que mudar para se adaptar ao mundo? Eu acho que aí depois, quando as coisas começaram a abrir, o mundo começou a voltar, entre aspas, ao normal, a gente estava muito mais preparado para isso. Então, acho que isso acabou prejudicando no início, foi difícil, mas ajudou a gente imensamente no crescimento que a gente tem hoje. Eu acho fascinante, né? Não só a gente mudou de países várias vezes, a gente morou muitos anos na França, na Dinamarca, na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, depois voltamos para a Europa. Eu sempre fiz projetos muito globais, né? Então, por exemplo, os meus maiores clientes estão todos no Oriente Médio, eu fiz vários projetos na Rússia, fiz vários projetos na China. Eu adoro essa experiência global, eu acho que ela é enriquecedora, você acaba tendo que fazer uma coisa muito mais interessante que uma análise financeira, que é entender culturalmente como que funciona aquela empresa, como que funciona aquele país, quais são os valores que são importantes para eles. E isso é tão fundamental na análise de uma transação quanto uma análise de números. Eu acho que a questão da cultura é uma questão de respeito, né? É uma questão, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei com muitos clientes no Oriente Médio e eu sempre senti muito respeito do lado deles e como eles tinham respeito do lado meu. E aí é interessante como que você depois usa a cultura a seu favor, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, que no Oriente Médio, principalmente nos Emirados Árabes, se você está numa reunião de pessoas muito importantes,
a coisa que é mais importante é onde você se senta. Então, quanto mais perto do presidente da empresa você está, mais as pessoas vão te escutar, porque significa que na hierarquia daquela empresa você está bem posicionado. Então eu combinei com um cliente meu, que era diretor financeiro dessa empresa, porque ele precisava ser muito ouvida numa certa reunião. Em vez de ficar brigando com todo mundo, chegar lá cedo para garantir meu lugar ao lado do presidente, o que aconteceu? Ele foi primeiro e ele se sentou ao lado do presidente da empresa. E aí, a hora que a reunião começou, ele se levantou e falou assim: eu acho que você deve sentar aqui hoje. E aquele gesto pequenininho dele, de me dar a cadeira onde ele estava sentado, de me colocar do lado do presidente, resolveu todos os nossos problemas naquela reunião. Porque aí eu fui super escutada e super respeitada no que eu estava falando. Então, a parte cultural é interessante porque você não só tem que entender e respeitá-lo, mas você pode usar a seu favor numa negociação, numa reunião de negócio que você está tendo. Ainda é desafiador, né? Mas é muito interessante essa questão de sair de uma grande empresa, criar seu próprio negócio do zero, né? O mais difícil de toda essa jornada nossa foi, na verdade, sair do nosso emprego. Se você trabalhou numa empresa há mais de 20 anos, como eu e minha sócia trabalhamos, a decisão de sair ela é a mais complicada que você vai tomar. E a gente demorou uns 2 anos para tomar essa decisão. A questão do depois de começar nosso negócio foi mais fácil até de resolver do que a questão de sair. E eu sempre me lembro eu sempre sigo o Will Smith, não sei se vocês conhecem aquele ator americano, e ele sempre fala, né, que ele tinha muito medo de altura, e ele resolveu pular de paraquedas. E que durante os 2 dias, 3 dias antes, ele não dormiu, ele não comeu, ele ficou preocupadíssimo que ele ia pular de paraquedas de um avião, etc. E ele conta que ele tá no avião, né, ele tá para pular, e até ele conta muito engraçado que eu nem sabia disso, que quando os instrutores te falam, né, vou contar até 3 e no 3 eu vou te empurrar, né, e que eles te empurram no 2, porque se te empurrar no 3 você segura, né. Então a questão de você largar seu emprego de muitos anos e de começar a sua empresa é muito relacionada com isso. É o medo que você tem até acontecer. Mas na hora que você caiu, que você tá no ar livre, que na verdade, se você pensar um pouquinho, a sua chance de morrer é muito maior, o seu medo já desapareceu. Você tá curtindo, tá lá achando ótimo. Então é muito mais a mesma coisa. É medo de você pular que ele é grande. Depois que você pulou, aí fica muito mais interessante. Primeiro, é menos longe do que as pessoas acham. É 1h30 de voo entre os 2 países, o que, claro, ficou super complicado com a pandemia. Antes da pandemia, eu vinha toda semana, fiquei 1 ano e meio sem poder viajar, e agora retomei a rotina de viagem, tô vindo a cada 2 semanas para Londres. E fazendo muita coisa online, porque essa é a nova realidade de todo mundo de trabalhar. Eu acho que a gente vai trabalhar de modo híbrido, uma parte online, uma parte presencial. E no final das contas eu consigo fazer funcionar porque eu acho que eu tenho uma família que é super, que ajuda muito, que entende, que me apoia, e isso faz as coisas ficarem muito mais fáceis. O Brasil está numa situação muito complicada aos olhos de qualquer investidor hoje. Na verdade, quando um investidor olha para um país e ele quer fazer investimento naquele país, o que todo mundo procura é estabilidade. E hoje é uma coisa que o Brasil, infelizmente, não tem essa estabilidade, tanto no plano econômico quanto no plano político. Então, a imagem do Brasil hoje é uma imagem bem complicada no exterior. E até que o Brasil consiga uma nova estabilidade, tanto econômica e política, eu vejo dificuldades no país em obter investimentos estrangeiros. A nossa convivência é excelente, né? Eu acho assim, que os meus filhos, por eles terem mudado de países muitas vezes, por eles viverem uma multicultura na nossa casa, eles são super mente aberta, eles tentam entender a situação primeiro, antes de julgá-la, eles tentam entender a diferença de cultura, porque eles têm que fazer isso no dia a dia, antes de ter uma opinião sobre alguma coisa. Meus filhos têm um humor impressionante, então tudo é muito engraçado, tudo cai um pouco para brincadeira, então a convivência é excelente.
E na questão de cultura, a nossa casa é muito internacional. Eu lembro que meu filho pequenininho, uma vez, nosso vizinho de apartamento, quando a gente morava na Dinamarca alguns anos atrás, chegou para o café da manhã. E ele perguntou quantos aviões que você pegou para vir nos ver, porque ele estava tão acostumado que as pessoas que vinham nos ver pegavam vários aviões. Então, para eles, é o normal do que eles vivem. E na minha casa é um pouco de uma torre de Babel, em termos de língua, entre português, o inglês e dinamarquês. A gente faz o que faz sentido naquela conversa, ninguém pensa muito qual a língua que está falando. Minas e Patos está sempre no meu coração, né? Minha família toda mora em Patos ainda, eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande, muitos dos meus amigos ainda moram em Patos, então é um pouco como se eu tivesse saído de Patos, mas Patos não tivesse saído de mim. Então, tenho um carinho muito grande pela cidade, tenho um contato muito grande com a cidade ainda. E a gente fica tentando lembrar do jeito que dá, né? Tem 2 anos que eu não vou ao Brasil, então a gente faz pão de queijo quando dá. Outro dia eu fiz arroz com feijão para os meus filhos e farofa, ficou todo mundo super feliz. Então a gente vai fazendo no que dá. E ainda bem que a tecnologia ajuda muito nesse sentido, né? Que a gente pode fazer vídeos, a gente pode ver as pessoas, a gente pode conversar. Não é a mesma coisa, mas mas ajuda um pouco nesses tempos difíceis.